Hola, ¿qué tal? Vamos a ver en nuestro capítulo 11, Me gusta ir de compras, ya nuestros compañeros de convenio. A ver, acá tenemos el verbo gustar. Tenemos acá este texto que va a trabajar este verbo en unas situaciones. ¿Va? Vamos a ver entonces ahí. La gente que me gusta, ou seja, as pessoas de que gosto. Me gusta la gente que vibra, que não há que empurrarla, que não há que decirle que haga as coisas. Ó, eu gosto de pessoas que você não tem empurrar é uma expressão, né? Que vão para frente, vamos lá. Que não tem que dizer o que faça, sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace, o seja, o que faz. La gente que cultiva sus sueños hasta que sus sueños se apoderan de su propia realidad. Me gusta la gente con capacidad para asumir las consecuencias de sus acciones, la gente que arriesga lo cierto por lo incierto, para ir detrás de un sueño. A palavra sonho pode significar sono ou sonho. Nesse contexto aqui é um sonho, algo que você prospecta para o futuro. Quem se permite huir de los consejos sensatos, dejando as soluções em manos de nuestro Padre Deus. Ou seja, pessoas que fogem. Huir significa fugir dos conselhos sensatos, deixando as soluções nas mãos do nosso Pai Deus. Me gusta la gente que es justa con su gente y consigo misma. La gente que agradece el nuevo día, las cosas buenas que existen en su vida, que vive cada hora con buen ánimo, dando lo mejor de sí. Agradecido de estar vivo, de poder regalar sonrisas, de ofrecer sus manos y ayudar generosamente sin esperar nada en cambio. Me gusta la gente capaz de criticarme construtivamente e de frente, pero, que significa pero, mas, porém, todavia, entretanto, temos aí uma conjunção adversativa, traz oposição de ideias, né? Aí ele fala assim, me gusta la gente que es justa con mi gente, consigo misma. E aí quando ele fala que criticar-me construtivamente e de frente, pero, mas, porém, sem lastimar-me nem herir-me, questão das críticas, né, que ele fala aqui, sem me machucar, sem me ferir, ou seja, crítica construtiva. La gente que tiene tacto, ou seja, sabe lidar. Me gusta la gente que posee sentido de la justicia. A estos los llamo mis amigos. Mário Benedetti, grande escritor uruguaio. Vamos ver um pouco a cada subida. Mário Benedetti, Uruguai, 1920-2009, morreu. Foi um famoso poeta, novelista, dramaturgo, cuentista y crítico uruguayo. En este texto, el autor expressa preferências utilizando a estrutura del verbo gustar, ¿sí? Então ele fala aqui, me gusta la gente que es justa con su gente. Olha aí. El verbo gustar sigue una conjugación distinta en español, já que se relaciona com os objetos que siguen. Isso aqui é muito importante. É a marca que vai diferenciar a questão do portunhol. Nós temos um portunhol como uma interlíngua. É normal a pessoa falar portunhol quando ela passa de um idioma para o outro, no caso do português para o espanhol, ou do espanhol para o português. É comum misturar algumas expressões que sejam comuns aos dois idiomas. Pero é importante saber que muitas palavras em espanhol vão mudar para o português. Então, muitos pensam assim, eu gosto em espanhol, em português, então em espanhol é de Augusto. Então muita gente faz a tradução equívoca. Só que em espanhol nós temos uma situação, nós temos aí o verbo gustar, que é um verbo reflexivo. ¿Ya? O que é um verbo reflexivo? Você sofre e pratica la acción. ¿Sí? Então estejamos atentos aí quanto a essa referência, né? Esse verbo que é muito importante. E aí, ele traz uma tabela aqui. Em português, eu gosto de estudar. Em espanhol, a mí me gusta estudiar. Tu puedes hablar me gusta estudiar ou a mí me gusta estudiar. Eu gosto de salada. Eu posso ocultar esse pronome pessoal em língua portuguesa? Sim, eu posso falar gosto de salada. Em espanhol, o que acontece? Eu mantenho o reflexivo meu complemento gusta, me gusta la ensalada. E aí, esse a mim, ele é opcional. Eu posso falar a mim me gusta, ou ainda me encanta. ¿Ya? Eu gosto de doces, a mim me gustan los dulces. E aí, outra situação interessante que nos diferencia do português e do espanhol. Quando algo está no plural,
o objeto ao qual você vai se referir, você tem que colocar o N no verbo gustar, porque é plural, gustan, sim? Existe uma canção de um grupo chamado Mano Chao, que se chama Me Gustas Tu. E ele vai falando de vários objetos, né, do que eles gostam. É bem interessante esse verbo gustar. E ele é a marca, né, da diferença do espanhol para o português, sim? Vamos escuchar uma parte. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gustan los aviones. Me gustas tu. Olha lá, los aviones está no plural, então me gustan. Igual o exemplo que nós vimos aqui dos dulces. Viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta la mañana, ó. Como é singular, mañana, então ele falou me gusta la mañana. Me gusta el viento, me gustas Me gusta el viento. Me gusta soñar, me Me gusta soñar. Me gusta la mar, me gustas Me gusta la mar. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. Que voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son? Que voy a hacer? Je ne sais pas. Eu não sei mais, né, tá? Eu não sei mais. Ele mistura com o francês. Mas o importante é que ele trabalhou, né? Me gustas tu. Me gusta viajar. Me gustas tu. Muito bem. Olha aqui. Gustar presente indicativo. Isso que nós vimos agora está aqui nessa tabela. A mim me gusta. A ti ou a vos te gusta. A ele, ella, usted le gusta. E aí nós vamos ter a seguinte situação. Se o singular, o verbo está no infinitivo, então gusta. E aí se o substantivo está no plural, como nós vimos aí, ó, los dulces, eu vou colocar o N, gustan. Estejam atentos quanto a isso. E ele fala, a nosotros ou nosotras nos gusta, a vosotros ou vosotras os gusta, e a ellos, ellas, ustedes les gusta. Olha aqui outra informação importante. Outros verbos que siguen el mismo paradigma son encantar, por ejemplo, me encanta, a ti te encanta, interessar, te interessa, a mí me interesa, importar, a mí me importa, a ti te importa, doler, a mí me duele la cabeza, por ejemplo, a ti te duele, ¿ya? E aí, se é plural, ó, me duelen las manos ou los dedos, porque está no plural, então duelen, eu tenho que colocar um N. Me aburre, aburrir, ele está chateado, está incomodado, está entediado. E agradar, me agrada, te agrada, sim? Importante, ó, vamos ver aqui algumas frases, né? Nós temos aí. A ellas les gusta el invierno. Por que les gusta? Porque são as duas, ó, ellas, faz uma referência às duas garotinhas aqui. E aí, el invierno, porque invierno está no singular. Olha lá, a mim me gustan el helado e el chocolate. Eu estou falando do sorvete e do chocolate, então eu estou acrescentando, ó. A mim me gustan el helado e el chocolate. Por isso é gustan, porque são duas coisas. É o sorvete e o chocolate. Le encanta la música clássica, ó. A ele ou a ella le encanta que la música clásica. A mí me interesan mucho las culturas de América Latina. Ó, a mí me interesan. Por mais que tenha um mucho aí depois, mas ele está se referindo ao quê? Las culturas de América Latina. Por isso que é um plural. Me duele la pierna. Ó, se fosse las piernas, seria me duelen las piernas. Não se esqueçam disso. A ella le duelen las espaldas. Olha aí o exemplo. Duelen, las espaldas são as costas. Sim? E aí tem uma pergunta. Não te importa sentar aqui? Ó, te importa. Não, não me importa. Eu vou utilizar os complementos que nós vimos aqui. Ó. Me, te, le, nos, os, les. Sim? Atentos a essa tabela aqui. Ó. Circule no livro de vocês, no material de vocês. Página 90. Sim? Na página 90. Ó. Me, te, le, nos, os, les. Cada um deles está relacionado a um pronome pessoal. Eu, tu, ele, eles, te, nosotros, vosotros, ellos, eles, ustedes. E aí nós temos se é a primeira persona de singular, primeira de plural, ou segunda de singular ou plural, tá? Vamos lá. E aí, ó, outro exemplo aqui. A ellos les gusta el libro de inglês. Se fosse los livros de inglês, seria gustan. Como falar ellos, eu vou utilizar o les. E aí, ó, nós temos uma informação aqui. Ojo. Ojo significa
olho, sentido denotativo real. Mas pode ter o sentido metafórico, que é cuidado, atenção, conotativo, sim? Atenção. Em português, el verbo gostar vai acompanhado da preposição de. Olha que interessante, não confundir com o espanhol. Eles gostam de falar com a professora. Em espanhol, isso não ocorre. A eles les gusta hablar com la professora ou com la maestra, sim? Não esqueçam disso. Entonces, ahí está el tópico 1 de la introducción de nuestro capítulo que habla respecto a el verbo gustar, ¿sí? Nuestro capítulo 11. Muchas gracias, hasta luego, mucha lucha y vocês vão passar, galera. Ficha, vai, mañana. Gracias.